Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é a relação dinâmica e às vezes até um pouco tensa entre a Igreja Católica e o universo da comunicação. A gente tem aqui um material de curso universitário bem interessante sobre teologia da comunicação e pastoral da comunicação, sabe? Com um olhar especial para a América Latina e para o Brasil. A nossa missão aqui é tentar mapear uma transformação que eu acho fascinante, viu? Como é que a igreja saiu daquela postura inicial de cautela, quase uma desconfiança com os meios de comunicação de massa, para hoje considerar eles campos, assim, essenciais para sua missão. Vamos seguir essa pista, desde lá dos documentos do Concílio Vaticano II até iniciativas bem nossas como a PASCOM. Preparados para essa exploração? Com certeza. E olha, é fundamental começar pela palavra em si, comunicação. O material que a gente está vendo, lembra que vem do latim, né? Communicatio. Significa tornar comum, partilhar. Não é só transmitir informação. É um processo que nos forma como pessoas, como sociedade. Passou pela oralidade, escrita, eletrônica e agora essa imersão total no digital. O Diretório de Comunicação aqui do Brasil define bem, acho. Diz que é um processo que permite às pessoas colocarem-se em relação com sua realidade e dialogar a partir dela, né? É sobre relação mesmo. E essa capacidade de colocar em comum, de relacionar, isso também significa poder de influenciar, né? Persuadir. É um poder e tanto. Como que a igreja lidou com isso lá atrás, com a chegada dos grandes meios de comunicação, especialmente naquele clima do pós-Segunda Guerra? Exato. O pós-guerra foi um divisor de águas. Tinha a reconstrução, o avanço tecnológico e a Guerra Fria, né? Dividindo tudo. Estados Unidos, União Soviética. Usando o cinema, rádio, a TV que estava nascendo, como propaganda mesmo, propaganda ideológica forte. Nesse contexto, a percepção inicial em muitos setores da igreja, e o material aponta isso, era de desconfiança. Viam os meios como possíveis veículos de ideias contrárias à fé. Uma ameaça, talvez. Ou, no mínimo, um perigo moral. Tinha um receio ali, né? Sim, um receio palpável. E o Concílio Vaticano II, que aconteceu bem nessa época, né? 62 a 65, como ele mexeu com essa visão? Foi ali a virada de chave? Foi, sem dúvida, um ponto de virada importante. Mas o primeiro passo, vamos dizer, foi mais cauteloso. O decreto Intermífica sobre os meios de comunicação saiu em 66, já depois do concílio. Foi o primeiro documento conciliar só sobre isso. Ele reconheceu a importância, o potencial dos meios, mas algumas análises no material dizem que ele ainda tinha um tom meio instrumental, sabe? Meio moralizante. Como assim, instrumental? Focava muito nos perigos, nas obrigações dos profissionais, talvez sem aprofundar tanto numa teologia da comunicação mais robusta ainda. Entendi. Um começo um pouco tímido, talvez. O que veio depois para aprofundar mais essa reflexão? A resposta veio relativamente rápido, nos anos 70. A Instrução Pastoral Communio e Progressio, de 71, essa foi um desenvolvimento direto do Intermirífica, pedida pelo próprio concílio. E aí sim, a coisa ganhou outra profundidade. Ela traz umas ideias-chave que são relevantes até hoje. Primeiro, os meios em si são neutros. O problema não é a tecnologia, é o uso. Ah, isso é importante. Muito. Segundo, a igreja tem o dever de usar esses meios para promover a comunhão, o comúnio e o progresso humano integral. E terceiro, defendeu com força o direito à informação como um direito humano fundamental. Essa ideia da neutralidade dos meios parece um salto enorme em relação àquela visão anterior de ameaça, né? O material sugere como isso abriu portas, na prática, para a igreja atuar diferente. Sim, abriu caminho para uma postura mais proativa, sabe? Menos reativa. Em vez de só ficar alertando contra perigo, a igreja foi incentivada a entrar no campo, a dialogar com os profissionais, a produzir conteúdo. E na mesma época, 71 também, o Papa Paulo II publicou a 80ª Advenias. Não era só sobre comunicação, mas reconhecia o poder enorme da mídia na opinião pública, na cultura. Faz sentido. E como o material lembra bem, foi a época de Watergate nos Estados Unidos, né?
que mostrou para o mundo todo o poder da imprensa investigativa. A comunicação fiscalizando o poder. A igreja estava vendo tudo isso. Aí, avançando para os anos 80, surge uma figura que parece que encarnou uma nova relação da igreja com a mídia. João Paulo II. O que ele trouxe de diferente? Foi só o carisma pessoal dele? O carisma era gigante, claro, mas foi muito mais que isso. Karol Wojtyla tinha uma compreensão assim muito afiada do poder da imagem, do símbolo na sociedade da época. Ele não só usava os meios, pensa nas viagens televisionadas, nas celebrações gigantes, ele dominava a linguagem da mídia. Ah, ele sabia jogar o jogo, digamos assim. Exatamente, os gestos, as roupas, falar várias línguas, tudo era pensado para comunicar. E com ele, a percepção dentro da igreja começa a mudar mais claramente. Comunicação não é só um instrumento que você pega e usa. É uma cultura onde a gente está mergulhado. Molda como a gente pensa, como a gente vive. Então a mudança foi mais profunda. Não só usar melhor a TV, mas repensar o lugar da comunicação na própria missão da igreja. Isso teve reflexo na estrutura? Exatamente. E essa mudança levou a atualizações importantes. O Código de Direito Canônico de 83 já trouxe artigos específicos sobre comunicação. E em 89, um gesto que foi simbólico e prático, a Comissão para Comunicações Sociais virou Pontifício Conselho, ganhou mais peso lá no Vaticano. Entendi. Sinalizava que comunicação virava área estratégica mesmo. Isso, uma área permanente da ação da igreja. E nos anos 90, essa ideia de comunicação como cultura, ela se consolidou. Como a igreja tentou botar isso em prática? Sim, a instrução Aetatis Novae de 92 é um marco nisso aí. Ela bate muito na tecla de que a comunicação tem que estar integrada em todos os planos pastorais. Não pode ser um setor isolado, um apêndice. Foi o João Paulo II que popularizou aquela expressão primeiro aréopago da modernidade para os meios, né? Sim, lembro disso. Comparando com São Paulo em Atenas. Exato. A ideia era: a igreja precisa estar nesses novos espaços públicos dialogando com a cultura de hoje. A Aetatis Novae pedia mais diálogo interno, formação específica para os agentes, planejamento estratégico mais sério nas conferências episcopais, nas dioceses. O material também fala das reflexões do cardeal Martini nessa época. Qual foi a pegada dele? Ao cardeal Martini, arcebispo de Milão, uma voz muito influente. As cartas pastorais dele, tipo a Efatá, Abre-te, de 90, trouxeram uma perspectiva mais espiritual, teológica para a comunicação. Ele falava muito da importância da escuta profunda, sabe? Do valor do silêncio no meio de tanto barulho midiático, da necessidade de discernimento crítico e, o que eu acho fundamental, de colocar a palavra de Deus como centro, como a fonte de toda a comunicação cristã. Interessante essa conexão. Escuta, silêncio, discernimento. Parece até ir na contramão da mídia rápida, né? Pois é, mas o material conecta isso como um fundamento necessário para uma comunicação que seja realmente humana, evangelizadora. Não só barulho. Faz todo sentido. Aí chegamos no novo milênio e a explosão da internet e do digital. Uma revolução talvez ainda maior, né? Como a igreja que já vinha nesse processo reagiu a essa nova onda? A reação foi, bom, como antes, gradual, mas atenta. A Santa Sé até que foi rápida em lançar o site oficial, vatican.va, já em 95. João Paulo II, já mais velho, usou a internet para o jubileu do ano 2000. Bento XVI, o sucessor que tinha um perfil mais intelectual, né, ele surpreendeu ao entrar direto na cultura digital. Ele chamou a internet de continente digital, novo espaço comunicativo, e foi o primeiro papa a ter conta no Twitter, lembra? @Pontifex, em 2012. Lembro, sim. Foi uma novidade na época. Exato. Ele reconhecia os riscos, superficialidade, polarização, mas via também o potencial para o diálogo, para a evangelização. E o Papa Francisco? Ele parece ter intensificado muito essa presença e até mexido nas estruturas, certo? Sim, o Papa Francisco trouxe com muita força a ideia da cultura do encontro. Para ele, a comunicação, especialmente a digital, tem que servir para construir ponte, não muro. E em 2015 ele fez uma reforma grande na comunicação do Vaticano. Criou a Secretaria para a Comunicação, hoje é de Castério, né? Certo. Qual foi a ideia principal dessa reforma?
A ideia, segundo o material, foi integrar tudo. Rádio Vaticano, centro televisivo, site, redes sociais, a editora. Tudo sobre uma gestão única, para ter mais sinergia, mais agilidade e responder melhor aos desafios do digital, justamente para fomentar essa cultura do encontro. Fascinante dentro de trajetória global. Mas vamos trazer a conversa mais para perto. Como essa história da igreja e comunicação aconteceu aqui na América Latina, no Brasil, com as nossas particularidades? A América Latina teve um caminho com contornos bem próprios, né? Muito marcado pelas conferências do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano. Desde Medellín, lá na Colômbia, em 68, logo depois do Vaticano II, num clima de muita ebulição social e política por aqui, já tinha um chamado forte para usar os meios na evangelização libertadora. Mas, ao mesmo tempo, surgiu uma postura bem crítica sobre o papel da mídia dominante na manutenção das desigualdades, da dependência. Uma realidade muito nossa. E essa tensão usar os meios, mas criticar o uso dominante, continuou nas conferências seguintes? Continuou e se aprofundou. Puebla, no México, em 79, deu um salto conceitual que o material destaca como muito importante. Afirmou que a própria evangelização é, na sua essência, comunicação, sacou? Comunicar a fé não é só uma atividade, é o coração da missão. Nossa, isso é forte. A evangelização é comunicação. Muito forte. E Puebla valorizou demais a chamada comunicação popular, comunitária, alternativa, como um jeito de dar voz aos excluídos, de existir a lógica comercial da mídia. E insistiu muito na formação dos agentes para atuar nesse campo com criticidade. E o que essa afirmação de Puebla significou na prática para as comunidades da época? O material detalha isso? Significou um incentivo enorme para que as próprias comunidades virassem produtoras de comunicação. Pensa nos jornaizinhos, nas rádios comunitárias que surgiram, teatro popular, grupos de reflexão. A comunicação deixou de ser vista só como algo que vinha de cima para baixo, ou de fora para dentro. Depois veio o Santo Domingo, na República Dominicana, em 92. Trouxe uma reflexão mais teológica, sabe? Usando a Trindade como modelo de comunicação e comunhão. Mas também alertou de novo para os perigos da concentração da mídia na mão de poucos grupos e para a urgência de formar receptores críticos, gente capaz de analisar as mensagens. E aí chegamos em Aparecida 2007, aqui no Brasil, com a participação do então cardeal Bergoglio, né? Que marcas essa conferência deixou para a comunicação? Aparecida foi um marco fundamental e bem recente. O documento fala da comunicação como um ecossistema, estamos todos mergulhados nele. E a crítica à mídia dominante ficou ainda mais forte. Usaram termos como nova colonização cultural. Colonização cultural, por que tão forte? Porque se percebia que a lógica de mercado na mídia globalizada impunha valores, estilos de vida, muitas vezes atropelando culturas locais, incentivando o consumismo, dificultando uma visão mais solidária da vida. Em contrapartida, a Aparecida coloca a igreja não só como usuária, mas como protagonista na comunicação, principalmente pelo testemunho de vida dos cristãos. E enfatizou muito o diálogo, a urgência de ir para os novos areópagos digitais e integrar a comunicação em toda a pastoral, com atenção especial para os jovens, que já nasceram nessa cultura. E o Brasil, especificamente, como a gente absorveu e traduziu essas direções todas? O Brasil acompanhou de perto todo esse processo. A campanha da Fraternidade de 89, que a gente comentou, Comunicação para a Verdade e a Paz, foi um momento-chave de conscientização nacional. A CMBB, nossa Conferência Episcopal, também produziu documentos importantes. O material destaca a Carta aos Comunicadores Católicos de 84 e, principalmente, o documento 59, de 97. Igreja e Comunicação rumo ao novo milênio. Esse documento já falava de espiritualidade do comunicador, ética na comunicação, protagonismo dos leigos, comunicação institucional mais organizada. Preparou o terreno. Todo esse caminho de pensar, discutir, parece que levou a um guia mais prático, né? O Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Exatamente. Foi um processo longo. Começou com estudos lá em 2001. Teve muita consulta e, finalmente, em 2014, a CNBB aprovou o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Hoje, ele é a grande referência para orientar a comunicação da Igreja em todo o país.
E ele traz uma definição muito bonita de comunicação, bem alinhada com tudo isso que a gente viu. Um processo social a serviço das relações humanas, buscando favorecer a comunhão, a participação. E é nesse contexto que entra a famosa PASCOM, a Pastoral da Comunicação. Qual o papel dela segundo o diretório? A PASCOM é a resposta prática, é a estrutura que o diretório propõe para que tudo isso saia do papel, né? E é importante entender, como o material frisa bem, que a PASCOM não é para ser só mais uma pastoral isolada. Ela tem que ser um eixo que articula, que apoia todas as outras pastorais e movimentos. É a pastoral da comunicação. Ah, entendi a diferença. Não é de, é da. Isso. É a forma como a igreja organiza suas ações práticas de comunicação. O diretório organiza em 4 eixos: formação, capacitar o pessoal técnica e teologicamente; articulação, conectar as iniciativas internas; e dialogar com a sociedade. Os mutirões nacionais de comunicação são um exemplo disso. Sim, já ouvi falar dos mutirões. Produção, criar conteúdo relevante; e espiritualidade, garantir que tudo tenha base na fé, na ética, na busca pela comunhão. Entendi. Então, a PASCOM, com esses 4 eixos, tenta ser a resposta estruturada para integrar tudo na base de dioceses, paróquias. Não é só fazer post na rede social ou programa de rádio. Envolve formar gente, conectar, produzir com propósito e ter uma base espiritual. Perfeito. A PASCOM tem esse duplo movimento que é essencial: comunicar o que a igreja é e faz para a sociedade, a dimensão externa, e, ao mesmo tempo, melhorar a comunicação dentro da própria igreja, dimensão interna, facilitar o diálogo, a colaboração entre todo mundo ali. E, para fechar esse panorama, tem o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que a gente vê todo ano. Qual a importância dele nessa história toda? Ele foi uma das primeiras coisas que saíram no Vaticano II, criado pelo Inter Mirífica. Todo ano, no domingo da Ascensão, o Papa lança uma mensagem com um tema para refletir sobre comunicação, para a igreja e para a sociedade em geral. É muito interessante olhar a lista dos temas desde 67. Começa com a imprensa, rádio, TV, e aos poucos vai entrando internet, rede social, inteligência artificial, fake news, família no digital, cultura do encontro. Funciona como um termômetro, então. Exato. Um termômetro das preocupações da igreja e uma ponte para o diálogo com o mundo, sobre os rumos da comunicação. Então, se a gente olha para essa trajetória toda que o material descreve, qual o saldo principal? A gente vê uma evolução, né? Uma evolução notável. A Igreja Católica no mundo e aqui na América Latina, no Brasil, parece ter entendido que não basta só usar ferramenta de comunicação. Tem um esforço crescente para entender e participar mesmo da cultura da comunicação. Tentar colocar valores como comunhão, verdade, dignidade humana, encontro, nesse ambiente digital e midiático que define tanto a nossa vida hoje. O diretório, a PASCOM, são as expressões concretas dessa busca, né? Desse diálogo. Exatamente. E essa constatação ela nos leva a uma questão final para a gente pensar, que o próprio material sugere. A gente vê todo esse esforço institucional que é impressionante para organizar a comunicação da igreja. Documentos, diretórios, a PASCOM com seus eixos, planejamentos. Por outro lado, a gente vive numa era digital onde a comunicação é, incrivelmente rápida, descentralizada, fragmentada às vezes, volátil e muitas vezes marcada por conflito, por polarização. Verdade. A pergunta que fica é: até que ponto essas estruturas institucionais, por mais bem intencionadas, por mais necessárias que sejam, conseguem de fato acompanhar o ritmo, a natureza quase líquida desse areópago digital? Será que elas conseguem, na prática, no dia a dia, fomentar de verdade aquela cultura do encontro que o Papa Francisco tanto fala? Dialogar de forma relevante, ágil, autenticamente humana com as complexidades e as pessoas desse ambiente? É uma tensão constante, né? Entre a necessidade de organizar e a dinâmica fluida e às vezes até meio caótica da comunicação de hoje. É um desafio permanente.